foi algo que servisse de introdução para esse momento aqui, né? Então, basicamente, é agora que a gente começa a falar do formalismo newtoniano da mecânica clássica. O Newton traz esse formalismo e o primeiro passo que ele dá, o primeiro passo que o Newton dá, é provar que dá certo. E como é que ele prova que dá certo? Deduzindo, né, deduzindo aí as ideias de Galileu. Então, Galileu trabalhou com queda de corpos, seja ela a queda livre propriamente dita, ou então o movimento ou lançamento oblíquo, também chamado de movimento parabólico. Então, basicamente, o que a gente vai ver hoje aqui, a gente vai começar a ver nesse capítulo agora é isso, tá? E algumas aplicações mais a respeito dos movimentos, tá bom? A gente não finaliza hoje esse assunto, então eu peço a vocês, já tem dever de casa aí, né? Que depois que vocês enviarem as questões, espero que dê tudo certinho aí, né? Vocês possam dar uma lida na apostila, porque esse assunto deve terminar apenas na quarta-feira da semana que vem, visto que amanhã é feriado. Tá bom? Então já sabe, já tem dever de casa aí, gente. Um curso assim, em bloco, né? Ele é um curso corrido, a gente sabe disso. E aí vocês precisam se adaptar a esse processo. Eu não sei se vai continuar no próximo semestre. Tem muita gente que é contra isso. Eu, particularmente, eu vejo que tem os prós e tem os contras. Né? Tem os prós e tem os contras. E que a gente pode superar, no meu ponto de vista. Né? Agora, que dá mais trabalho, dá. Mas eu penso que esse trabalho depois vai ser recompensado pelo fato de você já ter o material, né? Já vai só fazendo alguns ajustes aí no seu material. Ok, galera? Então vamos falar aí, deixa eu colocar aqui o laser, né? Apontador laser. Muito bem. Ok, Lucas aí? Lucas? Cadê o Lucas? Ok. Vamos lá. Então a gente começa falando de uma ideia que a gente já trabalhou. Tudo que a gente vai precisar, praticamente, já foi trabalhado aí no capítulo 1, né? Aqui a gente vai só dar um reforço. Força resultante. Agora já tem um conceito de força resultante, né? É a força capaz de substituir todas as forças atuantes num corpo sem alterar o efeito. Então, a característica da força resultante é exatamente sem a alteração do efeito. Por exemplo, se duas forças ortogonais, uma ao longo do eixo x positivo e a outra ao longo do eixo y positivo. A primeira é com 6 newtons de intensidade. A segunda com 8 newtons de intensidade. Ora, 6 newtons com 8 newtons, formando 90 graus. Né? Você aplica lá a regra do paralelogramo, obtém aí a direção e o sentido da força, e o módulo, né? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, isso vai dar 100. Raiz quadrada de 100 vale 10. Ou seja, eu posso, sem alterar o efeito, substituir essas duas forças, do jeito que eu falei para vocês, por uma única força, né? É claro, levando em conta aí a regra do paralelogramo, né? Óbvio que ela vai estar, como a do eixo Y, né? A do eixo Y é mais intensa, a resultante vai estar mais para o lado do eixo vertical. Então, do jeito que está lá, aplicando a regra do paralelogramo, esta força pode substituir as outras duas. Então, nós dizemos que essa força, sem alterar o efeito, tá? Uma pergunta: qual seria esse efeito, gente?
qual seria esse efeito? A gente fala sem alterar o efeito, mas não está falando qual o efeito. Qual é ou quais são os efeitos de uma força? Hein? Quais são os Mover efeitos? ou parar um movimento. Ação e reação? Não. Eu tenho duas forças aplicadas a um corpo. Eu posso substituir essas duas forças por uma única força, sem alterar o efeito. Certo? Qual seria o efeito? Ou quais seriam esse efeito? Vou Alterar dar o uma dica. estado, São dois efeitos. mover ou mover e parar o movimento de um corpo. Aplicando a lei da inércia? É mais De ou o corpo menos estar por esse caminho aí, né? Mais ou menos por esse caminho. Os efeitos são dois: equilíbrio estático e dinâmico, né? Basta dizer equilíbrio. Por isso que não é só essa, viu, Douglas? O outro entendi. efeito é o efeito de aceleração, ok? Ou seja, eu posso alterar, eu posso mudar as forças por uma única força sem alterar o efeito de equilíbrio ou de aceleração do corpo ou do sistema. Tá? Isso daí não vai ser alterado. Tá? É isso que eu devo entender. Por exemplo, vamos voltar para o nosso exemplo aí, tá? Acompanhe lá o exemplo. Eu falei que tinha uma força de 6 newtons, né, com a direção ao longo do eixo X positivo, certo? E uma força de 8 newtons ao longo do eixo Y positivo, tá? Muito bem. Se essas forças são aplicadas a um corpo de massa 2 kg, e vocês viram isso desde lá do 9º ano, né, que eu acredito que vocês já são da geração do 9º ano, mas para quem não é da geração do 9º ano, pode levar em conta a geração da 8ª série, tá bom? Que, no caso, a aceleração ao longo do eixo X, basta você pegar o valor desta força aí e dividir pela massa. Então, 6 dividido por 2 dá 3 metros por segundo ao quadrado. Então, ela terá uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado ao longo do eixo X positivo. E ao longo do eixo Y positivo, ela terá uma aceleração de 8 dividido por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, teria 3 metros por segundo ao quadrado ao longo do eixo X e 4 metros por segundo ao quadrado ao longo do eixo Y. Ok? Se eu compor essas duas acelerações, quanto é que vai dar, gente? Aceleração resultante. Quanto é que vai dar a aceleração resultante? Eu tenho 3 na horizontal e 4 na vertical, em metros por segundo ao quadrado. Quanto é que vai dar aí a resultante dessas duas acelerações? Fala para mim aí. Bora, gente. Está na lista de vocês, pelo amor de Deus. 5 metros por segundo ao quadrado? Você está afirmando ou perguntando? Eu falei, mas com um pouco de dúvida, que eu fiz rápido. Ah, tá bom. Então, fez corretamente, tá bom? 5 metros por segundo ao quadrado. Como eu já falei anteriormente, como eu já falei nas aulas anteriores, né, que a gente mexeu com isso também lá, como exemplo, né, você poderia ter chegado nesses 5 metros por segundo ao quadrado
só dividindo o 10, que é o módulo da força resultante, por 2, que é a massa. Confere ou não? Então, você tem duas formas de chegar nesse resultado. Uma que eu acredito que a Ana fez compondo mesmo, né? Aplicou o teorema de Pitágoras aí, 13 ao quadrado dá 9, com mais 4 ao quadrado, 16. 9 com mais 16, 25. Raiz quadrada, 5. Foi isso, não foi, Ana? Aí? Você fez? Sim, professor. Ela é triângulo pitagórico também. Exatamente. Triângulo pitagórico. Muito bem, Ana. E poderia também ter pego a força de 10 newtons de intensidade e dividido pela massa. Dá os mesmos 5 metros por segundo ao quadrado. Com isso, a gente prova que o efeito daquela força de 10 newtons, né, é o mesmo das duas separadas. Foi isso que eu quis provar agora para vocês. Entenderam? Então, alterou o efeito no caso de aceleração do corpo? Não, né? Então, isso demonstra a ideia da força resultante. Foi isso que não foi fácil para o Newton fazer a galera aceitar. Porque como é que pode tu imaginar que um corpo está acelerando, né, e as forças estão atuando lá, que essa ideia era apenas da estática. O Newton fez uma adaptação à dinâmica, né? Então foi uma discussão muito grande, mas no final o pessoal aceitou, né, porque estava dando certo mesmo, etc. Ok? Aí, para a gente entender a ideia do efeito da força resultante, é bom que a gente já tenha um conhecimento prévio, né, que foi exatamente da aula anterior, das aulas anteriores, e a gente vai seguindo aí. Então, está aqui um exemplo, olha, duas forças atuando, né? Vamos imaginar, eu sempre conto uma historinha aqui, né, que você foi à feira e encontrou por lá um conhecido seu. A tua sacola ficou, entre aspas, muito pesada. E o que é que você faz com o seu colega lá, com o seu conhecido? Poxa, dá uma força aqui para a gente, né? Aí cada um segura numa alça. Vocês estão entendendo a situação, não estão? Cada um segurando numa alça. Exatamente isso que está aqui, ó. Essa primeira situação, cada um segurando numa alça. Só que o seu conhecido não vai para a sua casa, ele vai até próximo da sua casa. Aí ele vai dizer, olha, Ana, agora eu vou ter que ir para cá, para esse lado, tu vai para a tua casa, ele vai dizer, carrega a tua cruz aqui, né? O que é que você vai fazer? Você vai juntar as alças da sacola, tá certo? Obviamente, vai aplicar uma força maior que aquela que você vinha aplicando, e esta força, né, fisicamente falando, é a resultante daquelas duas. Vocês estão vendo aí, né? A resultante das duas. Você juntou lá as duas alças da sacola e agora vai aí no sofrimento até chegar lá no seu destino, na sua casa, digamos. Ok? Então, a gente está aplicando aí a regra do paralelogramo, certo? Está aplicando a regra do paralelogramo para achar aí a força resultante. Ok? Então, está aqui a força resultante, a força única, capaz de substituir aquelas que estavam atuando sem alterar o efeito. Vamos de novo para o efeito. Qual é o efeito nesse caso? Qual foi o efeito que se manteve aí? Essa é a situação inicial para a situação final. Pode falar, Douglas. Foi de ele ter aplicado uma força maior, já que ele tinha deixado a sacola. Nesse caso, ele aplicou Não. uma força maior e manteve. Vamos pensar fisicamente. O que é que essas duas forças estão fazendo aqui, nesse momento? Elas estão equilibrando, né? Quem?
Elas estão equilibrando quem? Fale para mim. A sacola, professor, nesse caso aí? Não é a sacola, é O o peso. peso O da peso, o peso, o peso, o sacola. peso. Tá ok? Tá ok. Ok aí? Peso da sacola, tá ok? Fala, Emanuel. Não, eu respondi que é o peso. Ah, eu não ouvi. Desculpa, tá, amigo? Tá bom. Então, o que é que no final a força que a Ana vai aplicar na sacola, tá? Tudo isso é hipoteticamente, tá, gente? Vai fazer? Vai continuar equilibrando o peso da sacola, certo? Então, o efeito foi alterado aí, quando eu passei de duas forças para uma única força? Não, não foi alterado. No caso, aí nós tivemos um equilíbrio, né, do peso, tanto na primeira situação quanto na segunda situação. Tá claro, galera, isso aí? Sim, Entenderam professor. a ideia do efeito? Importante isso, né? É bom que a gente contou um pouquinho de história também aí do Newton, né? E a força resultante, aí bem generalizada mesmo, tá bom? É dado, eu tenho aí N forças atuando, né? As pessoas gostam de falar N's, não existe N's, tá? N forças atuando, desculpa, tá, gente? Atuando num corpo ou num sistema de corpos, tá? Vocês já conheciam aqui essa representação, gente? Não, Somatória, professor. sim. O Como que é que é significa esse conhecida? símbolo? Pois é, por isso que mesmo que a gente tem que parar, porque às vezes a gente passa batido. Primeiro, que letra é essa, né? Começa pela letra. Isso é uma letra, sabia, Ana? É uma letra grega, que vocês na química trabalham muito com a minúscula dela. Tá? Orbital sigma, né? Orbital P, orbital sigma, trabalha muito com isso na química. Esse é o sigma maiúsculo. É o sigma maiúsculo, que representa aí uma soma discreta, ou um somatório, como é conhecido. Então, toda vez que vocês verem esse símbolo, ele representa uma soma discreta. Aqui embaixo está o ponto de partida, olha. É o somatório de quem? De FI, onde o I vai variar de 1 até N. Ou seja, vai ficar F1, somatório, mais F2, mais F3, mais F4, até chegar no último, que é o N. Então, se eu tivesse aqui o I variando de 1 até 5, eu teria 5 forças atuando aí nesse corpo ou nesse sistema. Então, nesse caso, seria F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5. Mas conforme o número vai aumentando, vai ficar ruim para eu poder descrever isso daí, né? Então, se pensou numa forma mais contraída, tá bom? Descrever essa soma. E usa-se esse símbolo aqui, tá? O sigma maiúsculo, que é o somatório. Ficou claro aí, galera? Então, toda vez que aparecer esse sigma aí, que vai aparecer, eu estou adiantando para vocês que vai aparecer, significa somar os termos. Ok? Tá legal? Agora sim. Então, Newton, depois de fazer toda essa introdução começou ali no início do capítulo 1, né, quando a gente começou a falar de movimento, de repouso. O Newton começa trabalhando desde lá. O Newton ele tem uma fala muito linda no livro dele, que ele diz assim, que para a gente, para nós, tanto o espaço quanto o tempo, ele fala. É por isso que o Einstein
de maneira nenhuma, ele vai liquidar com o Newton, com a teoria da relatividade. Tá? Tem muita gente que fala muita besteira aí, né? Acho que eu talvez já tenha até falado muita besteira. É por isso que é bom a gente pesquisar, estudar. Então, Newton ele vai dizer que tanto o espaço quanto o tempo eles são relativos. Tá? Por exemplo, qual seria o espaço absoluto? A relatividade é nesse sentido aí, tá? O espaço absoluto teria que ter uma origem absoluta. E onde é essa origem absoluta? Né? O tempo absoluto, ele teria que ter uma origem absoluta. Seria o instante zero de todo o universo, que o pessoal atribui lá à grande explosão, né? Tem a teoria do Big Bang, a grande explosão. Então, quando a gente usa o espaço e o tempo para analisar o movimento dos corpos, a gente usa valores relativos, ou seja, o que é que vai ser o tempo zero para nós? O tempo em que eu começo a observar o movimento, o tempo em que eu disparo o cronômetro. Esse vai ser o tempo zero. Esse é o tempo zero do universo? Não. Aquela origem de referencial que eu adotei é a origem dos espaços? É a origem absoluta dos espaços? Também não. Então, o que o Newton fala de bonito aí nesse primeiro momento, né? Ele fala que tanto o espaço quanto o tempo absolutos só a Deus pertence. Então, por isso eu achei bonito, né? Só cabe à divindade saber desse espaço e desse tempo absolutos. Então, eu achei muito lindo isso, né? Porque na época do Newton, Newton foi muito contestado pela Igreja Católica, né? O pessoal fez até um filme que envolvia o Newton, que é o Código da Vinci, já falei para vocês, eu acredito, desse filme, né? Que envolve a situação. Então, inclusive a dúvida lá no Enigma, né, era sobre Alexander Pope, que aí o pessoal achava que era o Papa Alexandre, né? Tem muitos livros que copiam assim, tá, gente, aqui para nós. Mas Alexander Pope era o nome do cara que era amigo do Newton. Foi ele que foi quem organizou todo o funeral do Newton. E não era Papa, porque a igreja não queria nem saber do Newton naquela época, porque ele vinha trazer teorias que iriam contrariar os dogmas da igreja tradicional. Tá certo? E chegaram até a dizer que o Newton era um ateu e tudo mais. Não é. Tanto, se ele fosse ateu, gente, como é que ele iria sair com essa ideia de que, né, o tempo e o espaço absoluto só a Deus pertence? Né? Então, só reforçando. O que a igreja não aceitava era que o pensamento, a ideia de Deus de Newton não era a mesma que eles queriam colocar na cabeça da galera aí. Então, por isso que, às vezes a gente é até excomungado, né, pela própria igreja, seja ela qual for a igreja, tá bom? Pelo fato de a gente ter uma ideia diferente daquela que eles estão colocando lá. Né? Até expulso da igreja, né? Quando a gente tem uma ideia diferente. Não acredito que seja assim. Tá certo? Então, foi essa mesma ideia. Então, Newton, né, o que se sabe é que todo dia ele lia uma parte da Bíblia. Então, como é que pode uma pessoa que é um ateu, né, segundo a igreja daquele tempo, né? Inclusive, só para vocês terem uma ideia, uma coisa assim, ela é tão tranquila nesse aspecto, né? Que alguns anos atrás o Galileu, a igreja pediu perdão para o Galileu, olha só. Perdão, Galileu,
tu estava certo e a gente estava errado. Né? Pelo menos reconheceu depois de muito tempo, né? O Galileu disse que a Terra se movia. E naquele tempo, o que a igreja adotava era a ideia do Aristóteles, né? Que a igreja era o centro do universo. Né? Então, foi pedido perdão. Ainda não pediram perdão para o Newton ainda, né? A igreja ainda não pediu perdão para o Newton. Mas o Galileu já pediu. Então, gente, é essa ideia, né, do espaço que eu achei muito bela ao estudar. Eu estou até parado, né, porque eu estou com tantas atribuições aí, parado nesse meu estudo, mas que é um estudo muito bonito. Porque se eu não tivesse estudado, eu não estaria aqui falando para vocês. Muito bem. A primeira lei, ou princípio da inércia, como eu já falei anteriormente, o princípio da inércia ele já era discutido, inclusive por René Descartes e Galileu. Já tinha mais alguém, mas eram os principais. Mas a ideia que o Newton levou foi a do René Descartes, sem dar muito crédito para ele. Aí você vai perguntar, mas por que, professor? Né? Vocês sabem que o Newton era inglês, né? E o René Descartes, francês. Então, vocês sabem que a França com a Inglaterra se arengam desde muito tempo. Tá? Tem até a Guerra dos 100 Anos, né? Entre França e Inglaterra, que teve a participação lá da Joana d'Arc. Entendeu? Então, o que foi que o Newton fez? Tentou sair pela tangente aqui, né, do René Descartes e fez meio que um misto aí com o Galileu. Italiano, tudo bem, né? Só não queria papo com a França. Então, nós temos aí a ideia do Newton ligada, vinculada à propriedade da inércia, né? Então, lá na química você estuda as propriedades gerais, né? Vocês chegaram a ver isso, acredito, né? Propriedades físicas, propriedades químicas e etc, etc, etc. São as específicas. E uma das propriedades gerais é a inércia. Então, não confunda a propriedade inércia com a primeira lei de Newton ou o princípio da inércia, tá? Elas estão vinculadas? Estão, mas não significam dizer a mesma coisa. Tá bom? Porque o que é que diz lá a propriedade da inércia? Que um corpo por si só é incapaz de sair da sua situação de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Certo? Mas aqui o Newton vai dizer por que que não. Ou seja, se a força resultante sobre o corpo ou sobre o sistema, olha como ele já traz a ideia de força aí. Ele chama para essa força aí, que só vai ter a força do corpo em si, de força inata, vis inata. Força inata, força interior. Ok? Então, se a força resultante sobre um corpo ou sobre um sistema de corpos é nula, então o corpo ou o sistema está em repouso ou em MRU. Vejam como ele faz uma adaptação à propriedade da inércia. Com isso, o Newton traz a ideia do equilíbrio, que o equilíbrio não é mais só aquele equilíbrio estático que era conhecido na época de Newton. Ele traz também a ideia do equilíbrio dinâmico, gente. Do equilíbrio dinâmico. Ou seja, do MRU. E como é que pode, né? Porque isso ninguém entendia na época. Como é que pode um corpo estar em equilíbrio, né? Mesmo estando em movimento? Essa foi a sacada. Lá na apostila que vocês estão, vocês vão poder ver depois, ler essa apostila aí. Vamos se libertar logo das questões. É um conselho que eu dou para vocês. É uma dica. Depois peguem a apostila. Foi até bom eu ter esquecido de mandar, que eu esqueci mesmo. Pelo menos vocês estão agora focados em resolver essas questões. Tá? E já estão pegando algumas dicas aqui também na aula, né? Beleza?
Então, força resultante igual a zero, a única coisa que eu posso afirmar é que o corpo ou o sistema está em equilíbrio. Agora, saber qual é o tipo de equilíbrio, eu não posso. Eu demonstro isso lá na apostila para vocês. Por isso que vem a ideia, a partir daí, né, porque isso é só escrito, mas nunca foi assim mostrado, pelo menos para mim, né? Nunca foi mostrado qual era essa ideia. Aí eu coloco lá na apostila de vocês duas situações. Um corpo com movimento retilíneo uniforme, né, em relação a um referencial. Tá? Então, o corpo está com velocidade v. Depois, na segunda situação, eu coloco um referencial se movimentando com a mesma velocidade do corpo. Então, para esse corpo, desculpe-me, para esse referencial, o corpo vai parecer estar o quê? Parado. Essa ideia é simples de entender desde que nós tenhamos um referencial com movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, a ideia do ônibus, né? Para o referencial terra, o ônibus passa em movimento em linha reta com velocidade constante. Eu olho para um passageiro desse ônibus e ele vai junto com o ônibus com essa velocidade. Tá? Eu olho para o movimento do passageiro que está sentado lá no ônibus, no banco do ônibus. Tá bom? Quando o meu referencial passa a ser o ônibus, ou seja, agora eu estou dentro do ônibus, e olhando para o mesmo passageiro, o que vai aparecer? Que esse passageiro está parado, tá? Em relação a esse novo referencial. Então, a partir daí, o Newton constrói a ideia de referencial inercial. E vai mais a fundo. A gente só pode ter uma ideia clara de aplicação das leis de Newton, quando o referencial é inercial. Ou seja, de maneira geral, ou o referencial está em repouso ou em MRU. Do contrário, o referencial vai estar acelerando, eu vou ficar perdido lá dentro desse referencial. Tá? Então, essa que é a ideia do Newton. E a história do equilíbrio em MRU, segundo o que contam, né? Eu não sei exatamente, foi uma experiência mental que o Galileu fez de um corpo que é lançado sobre uma superfície. O que vai acontecer? Lança-se o corpo, como existe o atrito entre o corpo e a superfície, esse corpo vai se deslocar numa certa distância e vai o quê? Parar, certo? Se a gente começar a diminuir esse atrito do corpo em relação à superfície, o que é que vai acontecer? A distância que o corpo vai percorrer é cada vez maior. Então, finalmente, se eu zerar o atrito entre o corpo e a superfície, o corpo não para. Ele vai se deslocar indefinidamente em MRU. Tá certo? Essa foi a experiência que o Galileu fez. Só que o Galileu ele considerava que isso era movimento circular. Por quê? Por causa da Terra, né? A Terra ela não é plana. Ainda bem, porque tem algumas ideias totalmente malucas do terraplanismo. Isso é loucura, isso, gente. Quando vieram me perguntar, professor, o que o senhor acha? Eu digo, rapaz, só tem um jeito de provar, cara, isso. Como existe um campo gravitacional, você vai lá para cima, aquela pessoa que acredita no terraplanismo, ele vai lá para cima de um prédio e tenta se jogar de lá. Se a Terra for plana, tá? O campo gravitacional é nulo naquele ponto e ela não cai. Agora, se não for plana, vai cair. Qual é que vocês acham que é o resultado? Então, dizia a minha mãe, ou diz a minha mãe, né,
que remédio para doido é doido e meio, né? Então, quando as pessoas vêm com essas doidices, a gente vai com 50% a mais. E diz, testa aí, cara, né? Vocês estão lembrados de uma passagem do Evangelho, né? Que alguém chegou para Jesus e tentou Jesus, né? Essa que é a ideia, né? E teve uma situação parecida com essa. Bora, se tu acredita no teu Deus, te joga daqui, que ele não vai deixar tu te bater. Tá. Então a pessoa disse, então vai primeiro. Né? Pronto, acabou com a graça. Então, quando as pessoas vêm com essas loucuras, tá? Que para mim não passa de doidice, eu digo assim, ó, vai lá para cima do prédio e tal, te joga de lá. Aí tu vai sentir na pele se existe ou não a Terra plana. Tá? Porque se existir a Terra plana, né? Não, a Terra plana não é centro de gravidade, presta atenção. Eu digo que não vai ter gravidade. É só a gente estudar mais tarde. Né? Vocês não vão ver eletromagnetismo. Né? A gente estuda lá, né, o plano, um disco, como é o campo elétrico desse disco, e a gente vai entender lá como é que funciona lá. Se a Terra é plana e é um disco imenso, nós estamos sujeitos aqui, na verdade, a um tipo específico de campo gravitacional, que não é esse que a gente tem, que aponta para o centro da Terra. Ele é radial, tá bom? O campo gravitacional é radial em função da própria estrutura da Terra, que não é plana. Tá certo? Então, isso daí é viagem, é loucura, tá certo? Mas cada um acredita naquilo que quer acreditar, né? Então, se para mim vierem perguntar, eu vou dizer isso. Não, se quiser provar, vai lá para o alto de um prédio e pula. Se a Terra for plana, tu não cai. Que não é isso que vai acontecer. Então, é como diz, né? Remédio para doido é doido e meio. Tá bom? Isso é doidice, gente. Tá bom? Muito bem. Isso são pessoas, né? Isso são pessoas querendo colocar ideias, né, contrárias ao que a ciência já demonstrou. Né? Então, existe um grupo de pessoas querendo colocar ideias diferentes daquelas, né, diferente daquelas que a ciência já demonstrou isso. Tá certo? Como é que o Newton iria demonstrar as leis de Kepler, né, baseado numa Terra plana? Jamais conseguiria fazer isso. Jamais conseguiria fazer isso. Tá certo? Então, a gente não vai mais perder tempo com isso. Como eu falei, tem pessoas que tentam, a partir daí, né, colocar ideias na cabeça das pessoas que sejam contrárias à ciência. Sabe por quê, gente? É simples. É simples, simples, simples. Olha, acredita porque eu estou dizendo que é verdade. E eu nunca falo aqui isso, tá certo? Se você tem dúvida, vá estudar, vá pesquisar, né? Vá fazer um estudo profundo daquela situação. E não só fica ouvindo história, né? Porque era assim que a igreja tratava naquele tempo lá de Newton. Olha, acredita no que eu estou te dizendo, porque se não acreditar, tá certo? Tu é um herege. E se continuar dizendo para o pessoal que o que a gente está falando aqui não é verdade, tu vai morrer queimado. Aí quem era que ia fazer isso? Já tinham as pessoas que se arriscavam, né? E morriam queimados pela igreja, né? Pela Santa Igreja. Entendeu? Santa Inquisição, né? Se tinha na época. Então, essas pessoas estão querendo voltar, né? Estão querendo voltar a incutir esse tipo de ideia para que as pessoas sejam suscetíveis a uma lavagem cerebral. Não, nós somos. Jesus disse, né? Vós sois deuses. Vocês são capazes de fazer coisas mais do que eu, ele falou. Então, nós somos filhos de Deus, nós somos inteligentes, tá certo? E nós precisamos ir atrás, usar a nossa inteligência,
buscar aprofundar aquilo e não acreditar nos que os outros falam, tá certo? Porque toda vez que eu falo uma coisa aqui, eu digo para você, está lá no livro tal, está lá na referência tal, né? Se você tem dúvida, que eu acho que é passível, não estou acreditando muito no Palheta, não. Deixa eu lá pesquisar. Tá certo? É assim, gente, é assim que funciona, né? Quer ver um exemplo bem prático aqui que eu não tô. Eu não quero entrar nesse detalhe, tá bom, gente? Aí, cada um tem que tirar a sua conclusão, né, a respeito, tá? Muito bem. Ontem o Lucas me mandou um e-mail, não sei se a aluna está presente aqui, né? Me mandou um e-mail que uma aluna estava tentando resolver um problema, o problema número 12 daquela lista lá, e não estava batendo o resultado dela com o resultado do gabarito, tá certo? E pediu que eu ia... Vamos lá, gente, presta atenção para cá. E pediu que eu revesse lá o gabarito. Realmente, né? Eu acho que a gente faz as coisas aqui nas pressas, exatamente. Eu fui ver lá no meu gabarito, né? Aí eu fui... Primeiro eu resolvi a questão. Peguei a lista, resolvi a questão, encontrei um resultado, tá certo? E o resultado deu, sem que eu fosse ver lá o gabarito antes, 44 newtons. Quem foi a aluna? Está presente aí, a aluna, gente? Fui eu, professor. Quem é a aluna? Que você A apareceu aqui no meio? Bruna. Bruna. Tá certo, né? Então, eu quero te Isso. dar aqui, Bruna, os parabéns, tá bom? Porque você acertou a questão. Tá? Você derivou, né, a questão lá, derivou a posição, achou a aceleração, depois substituiu o tempo e multiplicou pela massa, 44 newtons. Então, é isso. Isso. Isso que é o conhecimento, isso que é a busca do conhecimento, tá bom? Eu fiquei, assim, muito, muito satisfeito, gente, de você ter feito isso, né? De você ter feito... Fora os surtos à parte com o Lucas, né? Sim. Mas o que foi que eu falei com vocês? Eu disse, gente, consultem o Lucas, né? Depois, se a dúvida persistir, tá? O Lucas manda para mim, ou vocês mesmos perguntem para mim, sem problema. Né? Porque é um processo natural isso, eu acredito, tá bom? Então, isso é o aprendizado. Então, mais uma vez, Yuri, parabéns para parabéns, você. porque ele Oi? também segurou as Entendi. questões. O Sim. Lucas também está de parabéns, porque ele está conseguindo sanar as dúvidas da gente. Pelo menos Pois é. as minhas, né? Mas, exatamente, eu penso que o papel do Lucas é fundamental. Gente, a gente não consegue vencer, tá certo? Sozinho, gente. A gente sempre precisa de ajuda para vencer, tá bom? Então, é uma experiência que está dando certo, né? É uma experiência que está dando certo. A gente ter esses parceiros conosco, né? O Lucas, o André, eu tenho lá o Matheus. Eu tenho na turma do mestrado um aluno que ele está fazendo doutorado na engenharia elétrica, já falei para vocês. Então, é muito importante ter esses parceiros. A gente começa a discutir, vai discutir, obviamente, no nível um pouco mais alto, né? Mas as coisas começam a fluir a partir daí. É a Mariana aí. Vai fluir a partir daí, né? Então, e com isso, o que vai acontecendo? O Lucas também vai aprendendo, porque ele vai ser professor de física. Imagina aí o Lucas, né, daqui mais uns 3 anos, já sendo professor, né, fazendo lá o mestrado dele, se Deus quiser, né, eu espero que sim. Né? Então, tudo isso é o crescimento, né? Ok? Tudo isso é o crescimento do... Não entendi qual foi a pergunta. Se vai ter sim, se vai ter o estagiário do Lucas.
Olha, provavelmente, como ele está vendo que se ele está vendo que está, como é que se diz, crescendo assim, né? Ele está concorrendo aí, né, a uma bolsa de monitoria. Até falei para o André que o sistema do SIGA ia reabrir hoje, né? E só vai fechar na sexta, que é para eles darem entrada novamente aí. Tá certo? Então, é isso, né? Sem parceria, sem ajuda, a gente não consegue crescer. Por exemplo, eu precisava sintetizar umas amostras, né? Eu precisava de um laboratório de química para sintetizar. Falei com a professora Patrícia da Luz, ela me cedeu lá o laboratório 5 para eu fazer lá as minhas medidas, né? Fazer a minha síntese. E contei com a professora Solange Correia para me ajudar a fazer as soluções. Por quê? Porque são soluções que estão vinculadas mais ao dia a dia dela, né? No caso. Então, ela me ajudou a fazer essa. Ou seja, sozinho eu não iria conseguir. Se eu fosse conseguir, ia demorar mais tempo. Então, a parceria aí, nesse caso, é muito importante. Tá? Então, por isso que eu digo que para todos que eu falo, eu digo, eu não tenho aqui monitor, eu tenho parceiros que me ajudam a desenvolver essa atividade, tá certo? E essa ideia surgiu da própria realidade, da própria situação, né? Eu comecei a dar aula para o Lucas, né, remotamente de Física 2, e aí eles já foram participar já de um outro curso de Física 4, de nível médio, integrado, e depois, quando veio esse semestre, eu já falei com o André me ajudou, né? Como o André está ocupado nesse momento, né, agora de manhã, aí eu pedi para o Lucas, porque eu conheço esses alunos, eu sei assim, o potencial deles, né? O Lucas tem um potencial muito grande, obviamente. Então, é nesse sentido aí, né? O André é gente boa, né? Quer dia desse o André entra aí para bater um papo com a galera. Sim. Então, voltando para cá, né? Então, o Galileu, voltando para aquele assunto lá que deu origem a tudo isso, né? O Galileu, ele fazia isso, né? Isso mesmo. O Galileu fazia isso, mas pensando na Terra, que a Terra tem uma superfície esférica. Então, o movimento, na verdade, não seria em linha reta, mas sim em linha curva. A ideia do Galileu foi essa. O do Laplace já, o do René Descartes, era reta mesmo. Mas o que foi que o Newton fez? Falei para vocês, uma adaptação, né? Como o raio da Terra é muito grande, aqui a gente pode olhar, né? Isso daqui, se você pegar. Vamos pegar uma bola de borracha. Uma bola de borracha, tá bom? Aquelas que vendem aí na praça, quando você vai passear na praça, tem aquelas bolas de borracha grandes, né? E, geralmente elas furam, né? Quando elas furarem, você corta um pedaço dela com a tesoura e vai ver que vai ficar uma calotinha, né? Uma calota, ou seja, ainda tem alguma coisa de esférico. Agora, se você cortar um pedaço bem pequeno e colocar sobre a superfície plana, você vai ver que ela é praticamente plana. Não tem mais nada de esférico. Tá? Qual é a conclusão que se chega? A conclusão que se chega é que se o raio for muito grande, né, aquela superfície esférica, ela vai parecer o quê? Plana. Tá? É por isso que as pessoas que não dizem assim, não existe reta, né? Então, essa ideia que o Galileu usava, que na verdade a inércia não era em linha reta, era em linha curva. Só que o Newton, né, que já tinha sido anunciado pelo próprio Galileu no livro 3, né, não com esse nome, mas com uma mente brilhante que vinha para resolver esses problemas, o que é que ele faz? Ele faz exatamente isso que eu estou falando para vocês agora, a mesma história da bola. Tá? Para pequenos pedaços dessa superfície esférica, ela vai parecer o quê? Plana. Então, é daí que se constrói a ideia de que o movimento é retilíneo uniforme.
Então, o Newton, com essa jogada de mestre, ele deixa o René Descartes de lado, porque era francês, e ficou lá com o italiano, que foi Galileu. Entendeu? Tudo isso é uma questão de política aí, né? Então, sabe, uma França e Inglaterra, né? Na verdade, a Inglaterra ela surge a partir da França, né? A gente sabe disso. Acredito que vocês saibam disso. E depois ficam se arengando, se matando aí, né? A valer, etc. Muito bem. Então, está aí a primeira lei, né? Aí é aquela observação que nós falamos para vocês. Né? Qual é a observação, professor? É que a partir dessa lei de Newton, né, é que é definida a ideia de referencial inicial. Tá? Ou seja, existe uma importância a mais na primeira lei. Por que eu chamo a atenção de vocês? Porque tem muitos professores de cursinho, né, sem saber a profundidade do que é realmente essa base filosófica chamada lei de Newton, vão dizer, olha, a primeira lei é um caso particular da segunda, basta fazer a aceleração igual a zero. Gente, a aceleração e a velocidade, elas só podem ser medidas em relação a um certo referencial. Que, segundo Newton, para a gente ter uma medida correta, né, esse referencial tem que estar em repouso ou em MRU. Então, não existe uma sendo caso particular da outra. Elas atuam em conjunto. Tá? Então, na verdade, quando Newton começa a preparar o seu formalismo, eram 5 situações diferentes. Então, ele foi estudando, estudando, e conseguiu colocar em 3. Ou seja, será que o Newton, sendo uma mente brilhante, uma pessoa altamente inteligente, iria deixar esse vacilo aqui? Jamais, né? Mas os caras pensam que sim, né? Na verdade, é porque não estudam a profundidade dessa ideia aí do Newton, né? Isso daí também, eu espero que com o tempo esses cidadãos aí possam analisar as suas falas e dizer, não, tá certo, o Newton era o cara. Né? Ok? Então não existe caso particular. A gente vai partir para agora para a segunda, né? Esse é um engano matemático que existe aí. Ok? Porque, por que não é? Por causa da definição de referencial inicial. Tá? E como seria uma ideia prática disso, né, Daniel? É a seguinte. Você vai aqui, quem mora para a Cidade Nova, por exemplo, né? De vocês, tem alguém que mora na Cidade Nova aí? Eu moro na Mário Covas, depois da Cidade Nova. Então, você mora na Mário Covas, tá? Então, você está acostumado a pegar um ônibus e subir aquele viaduto ali Do lá da Mário Coqueiro. Covas, né? Do Coqueiro, Isso. tá. Então, você vai aqui, linha reta, no ônibus, na BR, digamos que o motorista mantenha lá a velocidade constante. Gente, você pode fazer até uma festa ali, dentro daquele ônibus. Tá certo? Dançar o que quiser dançar, que não vai ter problema. O problema é quando aparecer algum obstáculo, ele tiver que pisar no freio. Ou então, se ele acelerar para aumentar o módulo da velocidade. Então, nesse caso, você vai sentir. Mas, por enquanto, se ele vai em linha reta com velocidade constante, está valendo aí o princípio da inércia. Tá bom? E você consegue analisar qualquer que seja a situação daquele referencial. Ele é um referencial inicial. No momento em que ele começa a dar aquela curva para pegar o viaduto, ele vai deixar de ser um referencial inicial, porque vai existir ali uma aceleração. No mínimo, vai ter uma aceleração para cima, né? Ele vai estar subindo, e uma aceleração radial. Uma aceleração radial apontando para o centro da trajetória. Essa aceleração a gente vai chamar de aceleração centrípeta, e ela muda a direção do vetor velocidade. Ou seja, o sistema passa a acelerar. Está claro isso? O sistema passa a acelerar. Então, ele vai deixar de ser um referencial inicial. E você vai perder a noção de força. Porque, para você,
quando um sistema acelera, de maneira geral, tá? Pisar no freio também está acelerando. Quando o sistema acelera, você vai perder a noção das forças ali. Porque você vai ter a impressão de que uma força está atuando em você para fora da trajetória. Não é verdade? Que a gente pensa que a força que está atuando na gente está para fora da trajetória. Na verdade, não é. A força que está atuando em você ali é para dentro da trajetória. Para você entender isso com mais facilidade, para que você possa realizar a curva junto com o ônibus, você tem que se segurar no ferro. Lá, né? Estiver em pé, por exemplo. Aí você aplica uma força para fora da trajetória no ferro, e pelo princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, veja como ele pensou em tudo isso, né? A força que é aplicada em você está para o centro da trajetória. Mas você não consegue avaliar isso dentro do referencial que está acelerando, né? Ou então, quando o ônibus vai em linha reta e o motorista pisa no freio, você tem a ideia de que uma força atua em você, jogando você para frente. Na verdade, isso não acontece. É como você está em movimento, em linha reta com velocidade constante, você tende a continuar nesse movimento. Então, vejam que quando o referencial acelera, a gente perde essa noção. Então, esse referencial é chamado de referencial não inercial. E essas forças que atuam, que a gente tem ideia de que atuam, são forças de referencial, ideia de referencial não inercial, que não estão dentro do contexto do formalismo newtoniano. Somente as forças que estão dentro desses referenciais inerciais é que formam a base do formalismo newtoniano. Tá bom? Uma vez teve um professor, colega nosso, que perguntou para um outro professor, já bem, um dos melhores professores que tem aqui de física, aqui na região, que é o professor José Maria Filar do Bassalo. Aí ele foi questionar, né, esse fato. Mas, professor, e a força centrífuga? Não sei o que mais. A resposta do Bassalo para ele. O Bassalo, às vezes, é curto e grosso, né? Disse, olha, fala o nome do professor lá. Ou tu és newtoniano, ou tu não és newtoniano. Essa é a resposta do Bassalo. Ou seja, se tu fores discutir forças, né, de referenciais não inerciais, tu sai do contexto do Newton. Pronto, acabou-se. Então, como aqui a gente está estabelecendo as bases filosóficas para o formalismo newtoniano da mecânica clássica, a gente tem que seguir essas regras aqui que são estabelecidas. E no final, a gente vai ver que elas... né? Não existe essas discussões, sim. Existem, né? Discussões como essa, né, só tendem a crescer. Mas é que, no meu modo de vista, né, em termos de física clássica, eu acho que até hoje não teve uma contribuição tão grande como teve a do Newton, porque ele praticamente saiu do zero. Tá? As coisas já vinham acontecendo. Então, eu sempre digo, os gênios, né, eu entendo dessa forma. O gênio não é aquele cara que sabe tudo. Isso não é genialidade. Mesmo porque não existe uma criatura que saiba tudo. A genialidade está em você enxergar as coisas e saber juntar uma coisa com a outra. Aí é que está a genialidade. Volto a falar, né, daquele nosso trabalho que a gente está fazendo. Quando eu faço comentários com o pessoal da química que conhece teoricamente, né, tanto o pessoal da química quanto o pessoal da biologia, que conhece tecnicamente, né, os efeitos, por exemplo, na síntese de um complexo de coordenação, eles conhecem bastante, eles sabem dizer o que é, conhecem os modelos matemáticos que explicam lá alguns efeitos de um complexo de coordenação. Tá? Mas daí tem um complexo de coordenação
em que os ligantes são os aminoácidos, eles nunca viram. Tá certo? Eles nunca estudaram especificamente esse tipo de complexo de coordenação. Então, tá aí, né? Algo a mais que se sabe, né? Mas que está lá, a base, o fundamento está onde? Na química inorgânica. Por outro lado, o pessoal de ciências biológicas entende como é o procedimento na questão de um antitumoral. Ou seja, como é que o antitumoral atua lá no tumor com o objetivo de minimizar, pelo menos minimizar, o efeito daquele tumor para que ele não seja um tumor maligno, né? Para que não aconteça a metástase, né? Porque a metástase acontece a partir de um tumor maligno, ou seja, o câncer se espalha pelo organismo. Ele conhece bem isso, mas ele não imagina que um complexo de coordenação em que os ligantes são aminoácidos essenciais ou não essenciais, essenciais ou não essenciais, como eles são classificados, né? A arginina, por exemplo, ela é um não essencial, que a gente tem que tomar a arginina, né? Se esse aminoácido tivesse no nosso corpo, eu não precisava tomar o Tagifol, por exemplo, que tem como base a arginina. Estão entendendo? Então, ele conhece essa parte todinha, mas não entende que um complexo de coordenação em que eu tenho um metal lá, como, por exemplo, o níquel, que é um metal central, e o ligante são aminoácidos, de que forma isso daí é importante como antitumoral. Ou seja, ele vai ficar devendo essa parte aí para a física, que a gente está no meio, né? E também para a química. Então, daí a importância de que ninguém sabe tudo. Mas, tá? Como diz o próprio Bassalo, né? Ninguém sabe tudo, mas é importante você saber aonde é que está. Então, o que é preciso nesse momento? Segundo Edgar Morin, né? Edgar Morin é um autor muito conhecido, né? Que ele fala do diálogo entre os saberes, dos 7 saberes, né? Ele trabalha muito esse contexto do sistema holístico, ou seja, um sistema que tem várias coisas lá dentro de várias áreas. Ele diz que é o diálogo entre os saberes. Então, é necessário que esses saberes, física, química, biologia, medicina, começam a conversar entre eles para dar um resultado, né, que seja um resultado importante e interessante para a humanidade. Então, é dessa forma, né, que a gente consegue alcançar. Então, para a pessoa que está só ali no mundinho dele, pesquisando, fazendo a pesquisa dele, já não está mais valendo a pena esse tipo de pesquisa, tá? Está ali no mundinho dele, que a gente chama na zona de conforto dele, né? Por quê? Porque ele tem que estudar algo que não está ali naquela zona de conforto dele. Ele vai sair da zona. Ele não entende que, ao sair da zona de conforto dele, ele amplia o seu conhecimento. Ele quer ficar ali no mundinho dele. Tudo bem, cada um faz o que bem entende da sua vida. Mas a genialidade não está, né, em um cara saber tudo. Mas, como diz o próprio Vassalo, saber onde é que as coisas estão. Ou seja, enxergar as situações no geral e, em algum momento, poder juntar isso. Foi isso que o Newton fez. Tá bom? Então, a genialidade dele está aí. O que o Einstein fez também foi a mesma coisa. Tá? Então, essa ideia da genialidade, não pense que é o cara que sabe tudo. Tá certo? Mas sim a pessoa que enxerga. Fala, Miquel. Quer falar alguma coisa ou não? Sim, gente. Dando continuidade aqui. Continuando. Agora vem a segunda lei de Newton, né? Tá. Ok. Então, não, eu pensei que você quisesse falar.
Segundo a lei de Newton, o princípio fundamental. Aí que ele vai fazer a ligação diretamente de causa com efeito, né? No sentido do efeito aceleração, não do efeito de equilíbrio, né? A força resultante aplicada a um corpo sobre um sistema ou sobre um sistema de corpos é diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo corpo ou pelo sistema. Então tá aqui, esse símbolozinho aqui, ó, é um símbolo de proporcionalidade. Então a força resultante é proporcional à aceleração. Não foi bem assim que o Newton deixou, mas depois lá para frente eu vou chegar e dizer, olha, na verdade foi desse jeito que o Newton deixou. Vieram os caras depois e transformaram nisso, tá? Mas até então não tem muita coisa para falar. O Newton vai dizer que a massa, né, ela é uma medida da inércia. E como é que ele vai explicar isso? A massa sendo a medida da inércia. Aquilo que eu disse para vocês, né, a força interior, a força, a vis inata, força interior que ele diz. Então, um exemplo bem clássico disso, né? Vocês sabem o que é um jet ski, né? Uma moto aquática, um jet ski. E imagine agora um transatlântico, tá? Que tem uma massa muito maior. Digamos que esses dois corpos, né? Esses dois móveis, estão se deslocando na água. Quando desligarem, quando o motor do jet ski desliga, a parada dele é praticamente imediata. Ele vai com muita velocidade, mas desligou o motor, ele morre. Já o transatlântico, se desligarem os motores dele, ele vai embora, gente. Né? Tem um filme da Sandra, se eu não me engano, é da Sandra Bullock, se eu não me engano, que que é um navio. Esqueci agora o título do filme, né? E mesmo desligando as máquinas, o navio entra, se não me engano, é alta velocidade, alguma coisa assim. Ele entra na cidade. Por quê? Porque é necessário uma força contrária para parar aquele navio. Porque a inércia dele é muito grande. A inércia dele é muito grande. Então, por isso que um navio parar, um barco parar, tá? Tem que ser engatado a ré para ele poder parar. Ou seja, é uma força atuando no sentido contrário. Tá? Para, né? O motor ele fica tipo meio que em ponto morto ali, depois engata a ré. A ré vai fazer o sentido contrário aí das hélices para ele poder parar. Só que lá no filme não dava para fazer isso. Tá? Um dispositivo lá que impedia. Professor? Diga, Ana. Aqui na minha apostila tem uma representação matemática dessa lei, desse mesmo jeito que o senhor escreveu, mas ela está um pouco diferente aqui no final, tem um delta. É a mesma coisa? Um delta? Eu acho que um delta V, eu acho que é um vetorial. Tá, no lugar dele, aqui no seu lugar tem um azinho, né? Um azinho, um vetorial azinho aí, né? Isso. FR. Tá. Eu vou já explicar por quê, tá? Aí aqui está um pouquinho diferente, eu queria saber se é a mesma coisa na apostila. Exatamente aquilo que eu falei para vocês, que como o Newton deixou, né? O Newton deixa a força resultante como uma variação, ele escreve lá no livro, variação de movimento. Tá? Variação de movimento no tempo, é isso, né? É variação de movimento no tempo, ou seja, é proporcional à taxa de variação do movimento no tempo. Esse movimento, mais tarde a gente vai chamar de momento linear, tá? Ou quantidade de movimento, foi como Newton deixou. Mas a ideia é a mesma coisa. Por exemplo, a quantidade de movimento, viu, Ana? A gente vai definir depois, é a massa vezes a velocidade, certo? Massa vezes a velocidade, é a quantidade de movimento. Se a massa não variar, a massa pode sair do somatório.
do somatório não, do delta, né? Da variação, desculpa, confundi aí. A massa pode sair. Aí vai ficar só a velocidade lá dentro. Então vai ficar a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. A variação de velocidade dividido pela variação de tempo é a aceleração. Então por isso que eu estou falando aí que tem uma adaptação, né? Então vai ficar a força resultante é massa vezes aceleração. Mas como eu falei, eu vou explicar isso quando a gente chegar lá na conservação do momento linear, tá bom? Tá bom? Mas de agora a gente vai trabalhar nisso. Mas mais adiante a gente vai aí na apostila, acredito eu, né? Você está abrindo a apostila que eu postei, não é isso? Na verdade, eu baixei ela, né? Eu imprimi ela. Tá certo. Foi a que eu postei hoje ainda, não foi? Isso. Tá certo. Mas não se preocupe que eu vou explicar isso com detalhe quando chegar lá, tá? Na conservação do momento linear, tá bom? Tá ok. Muito bem. Vamos então para a terceira e última lei de Newton, princípio da ação e reação, que ainda agora, para explicar aquela ideia da força que atua na gente, lá no ônibus, né? Eu já utilizei dela. Tá? É para você ver como as coisas atuam em conjunto, né? Terceira lei, ou princípio da ação e reação. Para o caso da interação entre dois ou mais corpos, a cada força de ação corresponde uma força de reação, de mesma direção, mesma intensidade e de sentidos opostos. O Newton ele focava na interação, por exemplo, entre a Terra e a Lua. Tá? Então, era mais de um corpo, não era só um corpo, eram dois corpos interagindo. Então, ele constrói essa ideia da lei de ação e reação quando ele vai tratar de um sistema de corpos. Presta bem atenção que eu estou dizendo lá em cima, na segunda lei. Ó. A força resultante aplicada a um corpo ou sobre um sistema de corpos é diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo corpo ou pelo sistema. Então, quando Newton vai trabalhar com mais de um corpo, ele vai chamar de sistema, essa ideia, né, um sistema de corpos, e vai verificar que as forças que uma atua sobre a outra lá dentro são forças de ação e reação. Essa propriedade é fundamental para a gente entender a conservação da energia mecânica no sistema, a conservação de um momento linear no sistema, tá? E a conservação no momento angular de um sistema, que são os três princípios de conservação da mecânica clássica, que o Newton vai chegar lá. Então, a ideia da ação e reação é toda vez que eu estou analisando, né, um ou mais dois corpos, ou seja, eles formam entre si um sistema. A gente vai resolver problemas que eu vou dizer assim, olha, pelo princípio da ação e reação, né, pelo princípio da ação e reação, tá? O importante no momento é que a gente saiba, tá aqui, ó, eu tenho dois corpos, duas partículas, a partícula 1 e a partícula 2, uma interagindo com a outra, tá? Então, do ponto de vista da terceira lei de Newton, estaria errado você dizer assim, olha, o ímã atraiu um pedaço de ferro. Sabia? Está errado isso? A ideia da atração aí está errada. Tá? Que você diz assim, olha, a Terra atrai a Lua, mas a Lua atrai a Terra? Atrai. Gente, se isso não acontecesse, só para você ter uma ideia, se a Terra ficasse lá, bonitona, lá no meio, sem se mover nem nada, na interação com a Lua, nós teríamos apenas uma maré a cada 24 horas. E nós sabemos, né, que nós temos praticamente duas marés a cada 24 horas. Então, só para você ter uma ideia de quanto isso influencia no processo. Então, o que vai acontecer? A Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Quem tem maior massa? Quem tem maior inércia? Aí que entra a ideia da inércia. É a Terra. Então, o deslocamento dela é menor que o deslocamento da Lua. E graças a esse deslocamento, ela fica girando em torno da Terra.
tá bom? Mas as forças que uma aplica na outra têm a mesma intensidade, porque são forças de ação e reação. Viu como ele vai encaixando, né? A ideia aí. E essas forças aqui, ó, quem é F de 2 em 1? É a força que o 2 aplica em 1. E o F de 1 e 2 é a força que o 1 aplica em 2. Ou seja, é interação. Então, está errado você dizer que o ímã atrai um prego, por exemplo, que é de ferro. O certo é você dizer o ímã está interagindo com o prego de ferro. Por quê? Porque assim como o ímã aplica uma força no prego, o prego também aplica uma força no ímã. Por quê? Porque ele virou ímã. Tá? O prego virou um ímã pelo processo da indução magnética. Como eu coloquei o prego no campo magnético do ímã, tá? Esse campo magnético fez com que os domínios magnéticos do ímã se orientassem. Os domínios magnéticos do ímã, do ímã não, desculpa, do ferro se orientassem, e ele virou um ímã também. E aí conseguiu, né, interagir com o ímã. Baseado em quê, gente? No princípio da ação e reação. Então, a gente tem que levar sempre em consideração essa ideia. As forças de ação e reação são aplicadas em corpos distintos. É importante isso para você identificar as forças de ação e reação. Elas são aplicadas em corpos diferentes. Nunca são aplicadas no mesmo corpo, tá bom? Está aqui o exemplo bem claro, ó. A força que o 2 aplica em 1 está aqui. E a força que o 1 aplica em 2 está aqui, ó. Corpo distinto. Possuem a mesma direção? Possuem porque estão sobre a mesma reta. Mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo, mas sentidos opostos. Vocês estão lembrados quando eu disse para vocês em aulas passadas que o sentido de um vetor ele é indicado pelo sinal, tá lembrado disso? Que o sinal menos na frente de um vetor, ele indica apenas mudança de sentido. Então está aqui a representação agora vetorial da terceira lei de Newton. Ou seja, o F de 1 em 2 é menos o F de 2 em 1. O que significa isso? Eles têm a mesma direção, tá bom? Mesma intensidade, porque o módulo de um aqui é igual ao módulo do outro, a gente já viu isso em vetores, né? Mesmo módulo. E sentidos opostos por causa desse sinal aí, já que eles são vetores. Então, toda vez que eu precisar representar vetorialmente a terceira lei de Newton, eu uso essa expressão aí, vetorial, tá bom? Não esquecendo de colocar lá o menos. Muito bem. Vamos ver um exemplo, primeiro exemplo, né, prático. Nós temos aí uma bola, né, uma esfera. E essa esfera, ela está presa por um fio a uma parede. Está bem aqui a parede, né? Aqui o fio está preso aqui. E ela encostou na parede, obviamente. Então, aí a gente vai analisar as forças que estão atuando na bola. Essa bola está em equilíbrio. Portanto, a resultante das forças que atuam nela deve ser nula. Tá em equilíbrio, está em repouso. Tá? Primeira lei de Newton, resultante nula. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar em cima das forças peso, normal e tração, que é o que a gente vai usar aí nos problemas, nas resoluções dos problemas de aplicações das leis de Newton. Então, olha só. Força-peso. Volta aquela ideia, né? Se eu olhar de longe aqui para a Terra, o peso de um corpo, a força dele vai apontar para o centro da Terra. Mas se eu estou aqui próximo ao corpo, tá? Aonde é que está o centro da Terra para nós? Tá na vertical e para baixo. Tá certo? Se eu cavasse um buraco aqui na Terra agora, né, e fosse cavando, cavando, um buraco vertical, eu ia chegar lá no centro da Terra. Tá?
Ia me dar muito trabalho, exatamente porque a Terra não é plana. Certo? Ia me dar muito trabalho para poder chegar lá no centro da Terra. Muito bem. Então, para nós que estamos aqui próximo à superfície terrestre, tá? A reta vertical, para nós aqui, ela vai passar pelo centro da Terra. Tá? Então, eu fiz um desenho aqui, né, em homenagem às pessoas que acreditam, né, que a Terra não é plana, obviamente, né, está aqui. Essa parte aqui seria a Terra, né? Então, o centro dela estaria para cá. Ok? Então, tá aí a força-peso, ó. Quem é essa força aqui? Força-peso, né? Que em inglês a gente representa pela letra W. Né? Aparecia lá do outro lado imediatamente. Aqui a força-peso, né? Atuando aqui nessa questão aqui do corpo. E aqui é a reação dela. A reação ao peso do corpo é aplicada no centro da Terra. Então, essas duas forças aqui têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. São aplicadas em corpos diferentes? São, né? Porque a força-peso é aplicada na esfera, na bola, enquanto que a reação dela é aplicada na Terra. São aplicadas em corpos diferentes. É assim que a gente identifica as forças de ação e reação. A definição do peso é a massa vezes a gravidade, vezes a aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade, ela é um vetor, né? Não esqueça desse detalhe, né? A aceleração da gravidade é uma aceleração, portanto, um vetor representado pela letra G. Na verdade, esse vetor é o próprio campo gravitacional. Esse vetor G é o próprio campo gravitacional. Se eu olhar de longe, aqui da Terra, ele está apontando para o centro da Terra. Se eu olhar aqui na superfície, né, ele é vertical, porque, como eu falei para vocês, a reta vertical ela passa aqui no centro da Terra. Tá? Então, nesse caso, nós temos aí o peso. É a única força dessas três que a gente está colocando aqui que pode ser calculada, tá, gente? O módulo dela vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é aproximadamente 8 metros por segundo ao quadrado na superfície, ou próximo a ela. E a massa é a massa do corpo, né? Então, você multiplica um corpo de 10 kg, tem um peso aproximado de 100 newtons, né? Então, não confundo aí massa com peso, tá bom? Então, a gente confunde. Deixa eu me pesar aqui, né, na farmácia. Não. Claro que se você disser uma pessoa que vai com você, né, que é leiga no assunto, vai dizer assim, deixa eu medir a minha massa aqui na farmácia. A pessoa vai te olhar e dizer, que história é essa, rapaz? Não vou ali na balança. Ah, então tu vai te pesar. Não, mas o correto, fisicamente, é medir a massa. Ok? É medir a massa. Então, multiplicando a massa pela aceleração da gravidade, você encontra o peso. Como eu falei, um corpo de massa 10 kg, 10 quilogramas, vai ter um peso aproximado de 100 newtons, 98 newtons, para ser mais exato. Onde G é a aceleração da gravidade. Então, esse é o único que eu posso determinar. Anormal ou reação normal e atração vai depender do problema, tá, gente? Não existe uma equação pronta para normal. Reação normal, força normal ou reação normal é a força de reação quando o contato com o corpo é feito através de uma superfície. Então, notem aqui, olha, que está tendo um contato aqui do corpo com essa superfície vertical. Então, qual é a ideia? A ideia é que esse corpo está forçando a parede para a esquerda, enquanto que a parede reage nele para a direita. Então, estão aí, ó, as forças de ação e reação. Lembre-se que eu estou colocando o sinal menos, que é para indicar o sentido contrário, tá? Já falei isso para vocês, estou só reforçando. Então, olha só, como eu falei, né, eu estou com a xícara aqui em cima da mesa, a xícara de café,
que está vazia, por sinal. Esqueceram de mim, parte 2. Ok? Então, a xícara de café, ela está forçando a mesa para baixo. Devido à gravidade que está interagindo com a xícara, né? Na vertical e para baixo, ela força a mesa para baixo. Então, a mesa está reagindo na xícara para cima. Reação normal. Aqui a bola está forçando a parede para a esquerda. E ela reage na bola para a direita. Reação normal. O que é que ele diz aí? Que a direção da normal, né, é perpendicular à superfície de contato. Olha, a superfície de contato aqui é vertical, então a reação normal é horizontal. No caso da minha xícara aqui sem café, ela, né, a superfície é horizontal, portanto a reação normal vai ser vertical. Ok? Beleza? Tudo bem. Força de tração é a força de reação quando o contato com o corpo é feito através de um fio, cabo, corda, etc. Tá bom? Então, tá bem aqui o fio, ó. O que que acontece? A bola está aplicando uma força na parede, né? Para cá, ó. Está aplicando uma força na parede para cá. E a parede reage através do fio na bola, obliquamente, para cima. Está aqui, tá? Esta força T é a força que a parede aplica na bola através do fio. E a força menos T é a força que a bola aplica na parede através do fio. Notem que a direção aqui da força de tração é ao longo do fio, enquanto que a normal é perpendicular, né? É perpendicular à superfície de contato, a tração é tangente ao fio. Tangente, ou seja, é a mesma direção. Tá bom? Bom, então, identificado aí, fazer uma pergunta para vocês aí. Sei que a fome já está chegando, faltam 3 minutos para meio-dia. A gente não vai passar desse slide aqui, tá? A gente vai parar nesse slide, né? Eu pergunto a vocês: quantas forças estão atuando na bola? A pergunta é simples. Quantas forças estão atuando na bola? Hein, gente? Bora que esse é o beabá de aplicação das leis de Newton. Nenhuma? Nenhuma. 2, professor. Ana, qual seriam essas duas? Eu acho que 3, professor. Deixa a Ana falar aí. Acho que 3. Ana, né? Deixa a primeira Ana falar, só para a gente poder trabalhar em cima da ideia. Aí eu vou para a segunda Ana, tá bom? E Ana, Mas aí qual 2 anos, professor, que são várias. Tem que ser sobrenome aqui. A primeira, que são duas. Aqui falou que são duas. Diga lá, pronto. Quais são? Aqui falou que são 2 forças. É você, Sobral. Não, eu falei 3. Ela falou 3, a Sobral falou 3. Acho que quem falou 2 foi a Bruna. Não foi a Bruna? A Bruna falou... Não, eu anulei logo tudo. A Bruna não é nenhuma. A Ana, sem ser a Sobral. Que tá Eu digo um, professor. A Souza, professor, fui eu que Eu falei. digo uma. Tá. Souza, quais são as 2 forças que você acredita que estão atuando na bola? Pode falar. Professor, se eu falar besteira, você me perdoa, é porque eu já tô... Menina, pelo amor de Deus, esquece isso. Vamos falar. É uma só. Eu acredito que seja... Calma, Douglas. e atração. Deixa ela acabar de falar. Sim. Souza, Oi. quais são as 2? A força peso e atração, professor? Tá certo. Então, segundo Souza, tá? A força peso e a atração. Sobral, quais são as 3? Olha, para mim, assim, foi a peso, foi a normal e foi a força tração.
Foi a reação normal e a força de atração. Tá? Força P. Que houve? E a força da Terra, do que a Terra exerce sobre o... Só o peso. Então, para o Douglas, só uma. Pronto. Então, tem a Bruna, nenhuma. A Souza, 2. A Sobral, 3. E o Douglas, 1. Tá? Eu não vi a mensagem. Professor, mas nesse caso aí, como ficaria a força resultante? Nesse caso Mas calma, eu não estou falando de força resultante. Eu perguntei quantas forças atuam no corpo. Essa é a minha pergunta. Tá bom? Então, tá safo. nenhuma, 2, 3 e 1. Quando a soma... Não, eu ainda não quero chegar ainda nesse contexto, tá, Nathalie? Tá certo? A Nathalie já está chegando num outro contexto lá que eu vou chegar. Calma. Que foi o mesmo que o Douglas perguntou. Tá bom? Vamos lá, vamos por etapa. Então, primeiro, viu, dona Ana Souza? Não existe esse negócio de estar falando besteira. Você tem que falar aquilo que você está entendendo, porque se você não falar, eu não vou saber o que é que você está entendendo. Então, isso faz parte do processo ensino-aprendizagem. Tá claro? Isso vale para todos. Então, foi muito boa a sua participação. Sem nenhum problema. No total, aí, nós temos 6 forças, tá bom? 3 pares, vamos pensar assim, 3 pares, isso, Bruna, 3 pares de forças de ação e reação. Ora, se são 3 pares de força de ação e reação, eu vou ter que dividir 6 por 2, que vai dar um total de 3. Certo? Então, essa que é a ideia, esse que é o macete aí. Ok? Então, eu posso ter falado errado. Me perdoe, tá, gente? Me perdoe. Porque é tão rápido, a emoção é tão grande que a gente acaba, né, esquecendo aqui as pronúncias, etc. Me perdoe. Muito bem. Então, são 3 forças. Quais são as forças que atuam só na bola? Sempre, absolutamente sempre, a força peso, tá? Ela sempre vai aparecer, tá? Quando é que a força normal vai aparecer? Quando o contato é através de uma superfície. Perguntas: está tendo contato com uma superfície? Tá, não tá? Então tá aí a normal que atua também na bola. Porque esse desenho é um desenho que aparece as 3. Tá? Quando é que vai aparecer, quando é que vai surgir força de tração? Quando tiver fio, corda, cabo, linha, etc. Então está aqui a força de tração. Então, essas forças, força peso, força de tração e força normal, 3, portanto, são as que estão atuando no corpo. Que sempre vai atuar, força peso, já falei para vocês. Sempre na vertical e para baixo, força peso. Na vertical e para baixo, força peso. Sempre. A normal só aparece quando existe um contato com uma superfície, através de uma superfície, e a atração só aparece quando tem um cabo, um fio, uma corda, etc. na jogada. Tá certo aí? Tá clara a explicação aí, gente? Ok? Entenderam aí? Tá ok aí, Ana Souza? Bruna? Sim, professor. E a Ok. resultante? Calma. Vocês estão colocando a carroça na frente dos bois. Ok, Douglas? Só para tirar as dúvidas. Ok. Agora sim, vamos fazer a força resultante. Vamos olhar para a física, né, do problema. Esta bola, esse corpo, está em equilíbrio ou não? Bora, gente. Está em equilíbrio ou não? Sim, né? Qual é o tipo de equilíbrio? Estático ou dinâmico?
Estático. Tá? É estático porque está em repouso. Dinâmico, não esqueçam, o equilíbrio dinâmico é o MRU. É bom que a gente está revisando lá tudo, como é que se diz? As leis de Newton, né? Muito bem, equilíbrio estático. Não interessa qual é o tipo de equilíbrio, mas aqui é bom te analisar que é um equilíbrio estático, né, gente? A gente está vendo pela própria configuração aqui a bola que está parada, né? Pelo menos em relação ao referencial Terra. Está parado, né? Muito bem. Nesse caso, agora sim, viu, Bruna? A força resultante é zero. Então, se a Bruna se referiu à ideia da força resultante naquele momento, que ela disse nenhuma, tá certo? A força resultante é zero. Se a força resultante é zero, vamos, né, lembrar lá de vetores que eu posso somar vetores usando a chamada regra da poligonal. Tá? Então, as forças devem formar um polígono, não é isso? Como a resultante é zero, somente as forças que estão atuando no corpo, elas já vão fechar o polígono. Pergunta, antes de eu colocar aqui a figurinha. Aqui a força de tração, a força normal e a força peso. Qual é o polígono que elas estão fechando aí? Hein? Qual é a figura geométrica que elas estão formando? Melhor assim? É um triângulo retângulo, professor? Não, é um triângulo, né? Porque são três forças, formam um triângulo. Como uma delas é vertical e a outra é horizontal, forma um triângulo retângulo. Aí vem completar a tua resposta, tá? Mas de imediato, elas fecham, elas vão fechar, porque como é equilíbrio, a resultante é nula, só as forças vão fechar o polígono. É um triângulo. Mas pelo fato de uma ser horizontal e a outra vertical, é aquilo que eu acredito que foi o Márcio que falou, forma um triângulo retângulo. Exatamente o que está escrito aqui, ó. Analisando apenas as forças atuantes na esfera, concluímos que a resultante delas é nula, pois ela se encontra em repouso, equilíbrio estático. Se isso é verdade, está aqui o polígono, olha, como bem falou aí o Márcio Miqueias, né? Ele falou um triângulo retângulo. Muito bem. Olha o ângulo como ficou aqui bonitinho, tá certo, gente? O ângulo, que é esse mesmo ângulo aqui, ó, θ. Bom, os lados, gente, são forças, presta atenção. Os lados do triângulo são os módulos das forças. Então, a hipotenusa, agora baseado na ideia do Márcio aí, a hipotenusa é o módulo da tração, o cateto oposto ao ângulo θ é o módulo da normal e o cateto adjacente ao ângulo θ é o módulo do peso, tá certo? Então, os lados vão representar os módulos, tá bom, gente? Das forças, tá? Ou os módulos da força que representam os lados. Tá? É a recíproca, que é a verdadeira. Ok? Muito bem. O que é que lembra aí, como bem falou o Márcio, né? A ideia lá do triângulo retângulo, né? Um assunto que a gente vê... Gente, pelo menos eu vi isso na 8ª série, né? Que é o último ano do ensino fundamental. No meu caso, ainda era 1º grau, tá? Desculpe aí. Então, era o último ano. Acho que vocês devem ter visto isso no 9º ano. Eu acho, não tenho certeza, porque pode ter havido uma mudança aí, né? De conteúdo. Mas existe lá no ensino fundamental as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Não tem lá isso lá no ensino fundamental? As relações trigonométricas do triângulo retângulo. Quais são essas relações trigonométricas?
Quais são as relações trigonométricas? Estou perguntando aí. Bora? Hipotenusa, cateto oposto, adjacente, professor. Não. Isso aí, eu já acabei de falar, isso fazem parte do triângulo retângulo. Eu quero saber quais são as relações trigonométricas. É seno, cosseno e tangente? Exatamente. Muito bem, Sâmia. Seno, cosseno e tangente. De quem? Nesse caso, desse ângulo θ que está sendo apontado aí. Tá? Então, o que você aprendeu lá no ensino fundamental de relações trigonométricas, daí que vem a ideia, né, das funções trigonométricas, das relações trigonométricas de um triângulo, um retângulo, é seno, cosseno e tangente. Quais são as minhas incógnitas aqui? O que é que eu preciso determinar a partir das relações trigonométricas? O que é que eu preciso determinar aqui, encontrar, a partir das relações trigonométricas? Essa é a construção. Vai chutando aí, vamos lá. Eu preciso determinar alguma coisa aqui. Né? Partir do equilíbrio. Tá. O que é que eu preciso determinar? Que eu não conheço. Que eu falei que eu não sei, não existe uma definição. Estão lembrados? Vai depender de cada problema. Eu falei logo no início desse slide aqui. Quem são as incógnitas desse problema? São os valores da tração e da normal. Eu não sei quanto é. Eu só vou poder determinar a partir das relações trigonométricas. A única que eu conheço é o peso, que é mg, não é isso? É a única que eu conheço. E eu falei para vocês, quando eu falei do peso, a única que a gente tem equação. A tração e a normal, não existe uma equação fixa, vai depender de cada problema. É o ajuste do problema, vamos dizer assim. É o ajuste do problema. Ok? Então, se eu quero achar aqui o valor da normal, ela é o cateto oposto ao ângulo θ. O que eu conheço é o valor do peso, que é o cateto adjacente. Então, cateto oposto com cateto adjacente. Qual é a relação que eu uso? Cateto oposto, cateto adjacente. Tangente. Tangente, muito bem. Então, olha só. A tangente de θ, tá? É o cateto oposto, que é o módulo da normal, dividido pelo cateto adjacente, que é o módulo do peso, que a gente sabe que é mg. Então, se eu tirar aqui o valor da normal, o módulo do peso vai passar multiplicando. Então, está aqui, intensidade da normal, que é valor da normal, é o valor do peso, que é mg, vezes tangente θ. Ok? Muito bem. Qual é o próximo? O valor da tração. A tração é a hipotenusa. Quem eu conheço é o adjacente, que é o valor do peso. Qual a relação? Hipotenusa adjacente. Fala para mim. Oi, professor. Falhou aqui para mim. Você pode repetir? Cosseno. Cosseno. Acho que foi a... Quem foi que respondeu? A Bruna. A Bruna, mas já... Deixa eu... Como é a pronúncia do seu nome, por favor? Alguém fala para mim o nome dela, para eu falar certo agora aqui. Natiele, professor. Natiele, tá. Então, a Natiele escreveu e a Bruna, acredito que foi a Bruna, falou, né? Então, é cosseno. A Natiele, que eu chamei de Nathalie, me desculpa, me perdoe, né? A Natiele, ela disse que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é a tangente, né? Que é o, desculpa, que é o cosseno, tá? Então, tá aqui, ó. Cateto adjacente pela hipotenusa, que dá o cosseno. Então, se eu tirar o valor aqui... Gente, cuidado com essas passagens aí, que às vezes você passa errado. E isso acontece.
para qualquer aluno, tá? Independente do curso, tá? Até mesmo na física isso acontece. Então, olha, o T vem para cá, tá certo? E o cosseno de θ vem para baixo. Então, o valor da tração vai ser o valor do peso dividido pelo cosseno do ângulo. Tá bom? Então, tanto o valor da normal quanto o valor da tração para esse problema específico aqui, são esses, tá? Vai mudar de acordo com o problema. Tá legal, gente? Tá claro até aí? Foi até aí essa ideia, tá? Eu decidi, né, como nós temos 2 momentos, né, hoje, quarta-feira que vem, para a gente ir um pouco mais light, tirando algumas dúvidas, lembrando alguma coisa do que a gente fez nas aulas passadas, porque servem de base para a resolução das listas. Tá bom, gente? Então, eu resolvi aí, né, pisar um pouquinho no freio, viu? Mais uma vez, me perdoa aí, Natiele, né, por ter errado a pronúncia do seu nome, tá bom? Acho que não tem nenhum problema, né? Perdoa aí o tio. Não, professor, de forma alguma. Tá certo. Então, gente, tá tudo ok aí, tá, deu para entender. Basicamente, a gente vai ter que encerrar a aula por conta do horário, né? Mas, na próxima quarta-feira, a gente vai dar sequência nesse capítulo. E aí eu já vou liberar para você já a lista 2. Mas eu quero esperar a coisa acontecer primeiro, né? Porque como eu sempre digo assim, força demais quebra e luz demais cega. Então eu quero dando assim um passo depois do outro. Então na sexta-feira eu já vou liberar a lista 2, porque já encerrou o prazo para vocês me mandarem os exercícios da lista 1, tá bom? Então, já vou liberar para aqueles que já quiserem já a resolver exercício. Tá legal? Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem me ligar hoje à tarde. Tá? Ah, tá legal. Entendi. Mas tudo bem. Qualquer coisa, vocês podem me ligar. Primeira tentativa, não esquece disso. O Lucas, né? O Lucas que está aí, né? Que conversa com vocês mais diretamente aí no grupo, né? A primeira tentativa é com o Lucas. Caso não dê certo, vocês podem ligar diretamente para mim, ou o Lucas pode ligar para mim, ou pode mandar um e-mail, e todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu estou lendo meus e-mails, tá? Então, eu respondo aí. Não deixo de responder e-mail, tá? Se eu não me engano, o Lucas mandou ontem mesmo eu já respondi, né? Dizendo que estava tudo ok lá, a respeito do que a colega tinha resolvido e que ele também tinha resolvido. Tá bom? Ah, tá legal. Tá bom, gente. Então, só desejo para vocês um bom aí resto de dia, né? Um bom feriado. Não esqueçam de finalizar a lista de vocês e mandarem para mim até amanhã, meia-noite. Qualquer dúvida, o Lucas na área. E se persistir aí, se tiver a dúvida, se a dúvida persistir, me consultem, tá bom? Beleza, gente? Então. Professor, a aula foi gravada, né?